Boa tarde, hoje estaremos entrevistando o pediatra Pedro. Há quanto tempo o senhor trabalha na área e quais são os problemas que você mais enfrenta em relação à aplicação de vacinas e etc? Mais ou menos uns 45 anos. Problemas da aplicação de vacina, o grande problema da aplicação de vacina está, às vezes, na resistência das mães e, às vezes, das tias ou das avós. Porque elas acham que a vacina vai doer muito na criança. Ou ela desconhece os efeitos da vacina, né? Então, isso é uma dificuldade que a gente tem de convencer as mães de que a vacina é muito importante. As vacinas têm uma importância fundamental. Quando você vê, desde a introdução das vacinas, o índice de mortalidade infantil caiu praticamente 90%. Né? Então, quer dizer, as vacinas têm um efeito espetacular. Né? E que às vezes as pessoas não se convencem disso. Dependendo do tipo de vacina, ela salva mesmo as crianças. Ou, por exemplo, se você pensar na vacina de paralisia infantil. Quando introduziram a vacina de paralisia infantil, cara, nós tínhamos uma mortalidade imensa de crianças e defeitos em crianças que nasciam com defeitos por causa da paralisia. Com a introdução da vacina, graças ao SEIB, né, hoje é praticamente zero as deformidades causadas pela paralisia infantil. Existem algumas vacinas que podem... Puxando esse assunto já, porque é um assunto bem em pauta ultimamente por causa do Covid e tudo que aconteceu. Como você já disse, a importância, o que você acha das pessoas que são contra as vacinas em gerais, que acham que tem alguma coisa do governo, etc? Olha, em relação às vacinas de uma maneira geral, não existe nada contra, até em termos políticos, porque essas vacinas são altamente estudadas, são longamente estudadas e têm um embasamento científico extraordinário. Em relação à vacina de Covid, é uma vacina experimental e que tem poucos estudos em relação a elas de grande sedimentação. Por esse motivo, eu em particular, uma coisa que a gente geralmente não divulga, mas eu em particular sou contra a vacinação de Covid em criança abaixo de 16 anos. Crianças e adolescentes abaixo de 16 anos. Eu acho que é um risco que a gente não pode prever. Exatamente por isso que eu sou contra vacinar crianças abaixo de 16 anos de idade. Você acredita que a longo prazo a vacina do Covid-19 pode oferecer sequelas para as pessoas que tomaram ou efeitos colaterais a longo prazo? Nós ou acreditamos ou não acreditamos. Né? É muito difícil a gente dizer que acredita. Mas eu acho que não existe estudos suficientes para nos informar os efeitos colaterais dessas vacinas. A gente tem alguns relatos de efeitos colaterais graves em crianças e adolescentes após o uso das vacinas. Então, quer dizer, é uma coisa ainda que ainda está em debate e tomou um viés político altamente perigoso. Né? Hoje você não pode falar em vacinas. Né? Se você falar em vacinas, ou todas as redes sociais acabam te bloqueando, acabam te bloqueando, ou as suas mensagens são retiradas do ar. Mas há necessidade de estudos muito mais eficientes, de estudos mais sedimentados, para que a gente possa realmente dizer que as vacinas contra a Covid são altamente eficientes. Em relação à nossa região, Caraguatatuba, na região São Paulo inteiro, tem uma boa índice de vacinação em geral? Tem um bom índice de vacinação. Hoje, praticamente, uma grande porção da população já foi vacinada contra a Covid. As vacinas contra a Covid não evita que você transmita Covid, não evita que você pegue Covid novamente. Há relatos de que diminui a incidência de casos graves com a vacinação.
Mas acho que ainda depende de muitos estudos para que a gente possa realmente confirmar isso. A gente tem uma região do estado de São Paulo, uma cidade que vacinou praticamente 100% da população e após a vacina reapareceu novamente os casos de Covid. Então, quer dizer, há necessidade ainda de estudos mais consistentes para que a gente possa realmente emitir uma hipótese, bem precisa a relação da sua eficiência por isso. Em relação a vacinas gerais, quais são as principais vacinas hoje que todo mundo deve tomar? Hoje nós temos uma série de vacinas que todos devem tomar. As vacinas mais simples. Antitetânica, vacinas contra a paralisia infantil, hepatite A e hepatite B, principalmente a hepatite B, que levam a sequelas, inclusive a câncer de fígado. Então é importante a vacinação faltou aí, desses insumos vacinais, né? Então é importante essas vacinas. O HPV, por exemplo, o HPV, houve algumas polêmicas sobre o HPV e que resultou em muitas pessoas querendo não tomar a vacina, mas aquilo foi realmente feito, isso é realmente feito, em relação ao HPV. Hoje o HPV tem reduzido o índice de câncer de útero em mulheres, e câncer de pênis dos homens. Então, hoje está aberta a vacinação, tanto para meninas como para meninos, que é o HPV. Não existe estudo suficiente. Você acredita que vai demorar muito tempo os efeitos colaterais sair dessa vacina A para gente tem HIV? alguns relatos de efeitos colaterais graves Olha, em crianças. por que será que as vacinas para HIV não foram produzidas? Então, quer dizer, uma coisa ainda Porque o vírus HIV, ele tem mais ou menos uma relação com o vírus do Covid. Altamente perigoso. Além de ele ser Hoje você não pode falar em vacinas, uma entidade que vacinas, dificulta a realização de estudos em relação a vacinas, como é o caso da dengue. A dengue a gente acredita que a gente vai ter vacinas, logo em breve. Mas em relação ao HIV, em relação ao Covid, surge esse grande impasse científico em relação à produção da vacina nesse sentido. Porque existem dificuldades, porque são vírus totalmente diferenciados em relação aos outros vírus que têm vacinas hoje de grande eficiência, de grande eficácia e com riscos praticamente zero. A gente não diz que é zero, porque existem algumas vacinas que podem dar efeitos colaterais. Mas o estudo intenso dessas vacinas e o tempo que levou para estudá-las nos dá essa grande segurança de que essas vacinas podem ser tomadas sem grandes riscos. E para finalizarmos, existe alguma diferença entre vacinas fornecidas por hospitais públicos e hospitais privados? Não. As vacinas, tanto da rede pública quanto da rede privada, são as mesmas. Existem algumas vacinas que são preparadas de modo diferente. Quando as crianças, ao tomar na rede pública, podem ter algumas reações. São as chamadas vacinas acelulares. Essas vacinas acelulares não são todas. Algumas vacinas acelulares podem causar algumas reações em algumas crianças. Por esse motivo, eles dizem, não, mas então toma na rede particular. Mas hoje a rede pública, quando a criança tem reação a essas vacinas a partir da primeira dose, a própria rede pública providencia essas outras vacinas que dão menos efeitos colaterais. Certo? Mas as vacinas são as mesmas, tá? Não existe diferenciação. O que pode haver, por exemplo, em relação à gripe, existem algumas vacinas da rede particular que têm alguns vírus a mais, né? Mas a cobertura feita pela rede pública é altamente eficiente. Certo, obrigado. Nada.